galera, muito boa noite a você que está aqui nos acompanhando mais uma vez no podcast Fora do Bloco. Meu nome é Guilherme Lins, sou host aqui desse podcast, sou head da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FVG Cirurgia Plástica. Muito obrigado, por você estar aqui conosco mais uma vez. Este é o 19º episódio. Nós já falamos aqui sobre muita coisa legal e hoje nós vamos falar sobre mais coisa legal, Eu gostaria de receber aqui mais uma vez, o Daniel Mendes, que é meu co-anfitrião aqui. Daniel Mendes, ele é o sócio executivo da FVG Cirurgia Plástica, ele que encabeça toda a parte de negócio, é quem faz os processos acontecerem, é o que fez a FVG sair do ponto A para o ponto B, e ele que está aqui junto comigo, que traz uma visão muito legal sobre negócio, que é o nosso objetivo aqui, que é fazer um bate-papo fora do bloco, coisas que fogem da especialidade do médico, do dia a dia dele, E muitas vezes a galera fica um pouco perdida nisso tudo, então a gente gosta muito de provocar pra gente, trazer mais informações, trazer coisas bacanas pra vocês, pra sair do ponto A pro ponto B também em seus negócios. Você tá querendo um aumento, né, Gui? Hã? Você tá querendo um aumento, né? Vai. Crise lá na empresa, filho, tá tendo cortes, eu preciso fazer o meu aqui. Tô brincando. Daniel. A bruxa tá toda, né? Ô, Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Gui. Você vê que eu sou um parceirão, hein, velho? Acho que eu fiz os 19 com você? Acho que Cara, você fez todos. Eu não fiz todos. Você fez todos. Vê, cara disciplinado igual eu, tá pra investir. É verdade. É isso aí. Valeu, Gui, tamo junto. Obrigado, Dani. E hoje a gente vai falar aqui, nosso tema de hoje é: eu sou médico e meus clientes são outros médicos. E aí? Como é que eu vou gerir meu negócio? Como é que eu vou trazer meus pacientes? Como é que é a minha relação com o paciente se eu não vou atrás desse paciente? O paciente vem através de outro médico. Então, quem que eu considero como cliente? É o médico, é o paciente? Várias especialidades têm um pouco dessa dinâmica e hoje nós estamos recebendo aqui 2 anestesistas que fazem parte aqui do corpo clínico, são parceiros da FVG através da empresa Anestcare, são parceiros também do Hospital São Rafael, é o doutor Magno Guerra e o doutor Daniel Ielpo. Ielpo? Isso aí, certinho. Eu sempre quando eu leio isso eu penso, gente, é Lelpo ou é Ielpo? Admite todas as formas. As correspondências chegam em casa dos mais de... Nunca chega certo. Nunca chega Ielpo. Então eu entendo todos. Mas é Ielpo. É Ielpo. Ielpo também, né? É com IE mesmo. Tá certinho. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, se apresentassem. A gente vai dar um tempinho aqui, alguns minutinhos. Pode começar com o seu nome, seu bairro. Um pouquinho da sua história. Pode mandar um beijo pra Xuxa Passagem. Sejam bem-vindos, pode falar aí, Magno. Começa com você, fala um pouco de você. Quem é você? Eu sou Magno, eu sou anestesista, formei em medicina na Federal de Juiz de Fora, vim fazer residência em Belo Horizonte há um tempo, fiz no Hospital Ipseng e... Há quantos anos a gente tem a Anestcare? Desde 2020 a gente faz parte da Anestcare. Eu e Daniel, a gente já trabalhou junto em outra equipe, em outra empresa, mas desde 2020, né, Daniel? 2020. A gente final de 2019. Final de 2019, início de 2020, a gente está junto na Anestcare. E por que você escolheu a anestesia, mais? Curiosidade. Eu vou te falar, e não é mentira, apesar de ser tudo envolvendo plástica, durante toda a faculdade eu acompanhei plástica, foram 3 anos, todos os meus trabalhos de faculdade foram com plástica, publiquei tese de mestrado da minha preceptora de faculdade lá, professora de faculdade, a tese de mestrado dela, ela era cirurgiã plástica, mas nos 45 do segundo tempo, na época a gente fazia inscrição para residência em setembro, não sei se você pegou essa época. Mais velho. Você formou um pouquinho antes de mim. E aí, um amigo meu estava terminando o R3 e ele ia fazer anestesia, porque, segundo ele, o mercado de plástica estava muito ruim. Não acredito. E eu não tenho pais médicos. Falei, o que eu vou caçar? O que eu vou caçar com cirurgia plástica? Eu não tenho quem me coloque no mercado. E eu falei, deve ser uma preocupação de muita gente. Quando você está saindo da faculdade, vindo de uma família não tão... Não médica e uma família que você precisa ajudar financeiramente, a sua pressa em ganhar dinheiro, digamos assim, é muito maior. A urgência é maior. E a anestesia, graças a Deus, é uma profissão que te permite colocar o seu diploma debaixo do braço e cair no mundo. Sim. Não é que a gente não se prepare tecnicamente, não entenda dessa forma, mas a gente
não tem aquela questão que a gente conversou. A gente não é medicina de finalidade, a gente é medicina de meio. Então, a gente usa quem atingiu os fins para que a gente possa ganhar dinheiro. Então, para a gente é mais fácil encontrar diversos fins para prestar os nossos serviços. Perfeito. O canal é mais evidente. Isso, então isso digamos assim, pesou muito na minha escolha pela anestesia, porque o mercado já estava pronto para me receber. Sim. Você forma em medicina e já faz direto uma residência em anestesia? Sim, ou acesso passa direto. por alguma coisa? Acesso direto. Não existe pré-requisito. Ainda não. Né? Assim, só atravessando a sua Imagina. Resposta, é uma das poucas especialidades ainda com acesso direto. Entendi. Então, na minha época, ainda eram 2 anos de residência. O Magno já fez 3. Né? Uhum. Eu sou um pouco mais antigo, né? Mais clássico. Né? Mais raiz. Anestesia raiz, né? É vintage. Mas o acesso é direto. Então, você forma, presta a prova de residência e já entra na especialidade. E aí, depois da especialidade, você tem realmente, como o Magno falou, uma inserção relativamente tranquila no mercado de trabalho. Lógico que o crescimento profissional depois é mais trabalhoso, depende muito da sua rede de relacionamentos do networking, de você mostrar a sua qualidade, mas a inserção é relativamente tranquila. Naquela época era bem mais tranquila do que hoje. Ficou mais competitivo, ficou mais difícil? Sim, com certeza. Hoje, o anestesista que está formando hoje, ele vai ter mais dificuldade para se inserir numa equipe ou num serviço? A inserção do anestesista atualmente no mercado se encontra pelo sistema público. Né? Okay. E o sistema público achatou os salários de todo mundo em Minas Gerais. Quem dita muita norma em Minas Gerais é o governo do estado com a rede FEMIG. Então, todos os salários são muito baseados na rede FEMIG. E até pouquíssimo tempo atrás, os salários da rede FEMIG eram vergonhosos. Vexatórios. Vergonhosos mesmo. É coisa de você... Desanimar até de fazer medicina. Você tem que fazer muito plantão, né? Você tem que fazer muito para... Com a pandemia, as pessoas mudaram um pouco o raciocínio. Digamos assim, que até mesmo pessoas que eram mais... A gente fala que a gente é raiz porque a gente é muito workaholic. Eu e Daniel somos muito workaholics. E até mesmo muitas pessoas que eram workaholics se tornaram Nutellas em termos de trabalho. Passaram a viver com menos. Com a pandemia? Com a pandemia. Então, muita gente deixou de trabalhar. E o que está faltando de anestesista no mercado atualmente é uma coisa surreal. A gente não encontra médico anestesista para trabalhar, disposto a trabalhar para ganhar a mesma quantidade que ele ganhava antes da pandemia. Hoje, a gente que é coordenador de equipe, a gente tem muita dificuldade para completar quadro. Sim. Até mesmo em hospitais de ponta. E a gente trabalha hoje em hospital de ponta. Mas bem a minha difícil. pergunta para você você sente essa escassez na volumetria mesmo ou na qualidade? Você sente, não tem um anestesista ou não tem um anestesista bom? As duas coisas. Eu pegando o gancho aí do Magno, um pouco da minha história. Eu sou, digamos, sou importado, né? Eu não sou de Minas, eu sou de São Paulo. Mesma coisa, né? Uma história parecida com o Magno, família, nenhum médico, né? Fui o primeiro médico da família e até por isso precisava de uma profissão com grande chance de colocação rápida e uma especialidade com grande chance de colocação rápida também. Eu sou de São Paulo, capital, formei pela Unicamp, né? Fiz vestibular, formei em medicina pela Unicamp, formei em 2000, né? Fiz residência em 2001, 2002, até o início de 2003 que eu tirei o título. Então, contando esse tempo todo, já são 23 anos de anestesia. E aí, por uma casualidade, eu acabei casando com uma mineira que foi estudar em Campinas também. Minha esposa é fonoaudióloga. A gente se encontrou e casou lá mesmo, né? Durante a minha residência, e ela acabou me trazendo para cá, né? Em Belo Horizonte mesmo, eu tô desde 2009, mais ou menos. E pegando o gancho dessa conversa, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu trabalhei muito tempo no HC, trabalhei na rede FEMIG, trabalhei em outros hospitais de Unimed, tinham pouquíssimos serviços de residência em Belo Horizonte. Era Ipseng, era HC, FEMIG. Era FEMIG, né? Felício Roxo, e Felício Roxo, pouquíssimos. Eram cinco, com poucas vagas.
Nesse espaço de 2009, 2010 até hoje, se não me engano, mais do que duplicou a oferta de vagas de residência em anestesiologia. Então, Os serviços que já existiam também aumentaram o número de vagas. Exatamente. Então, houve um crescimento orgânico daqueles serviços que já existiam e a implementação de novos serviços de anestesia. Isso gerou uma quantidade muito grande de profissionais no mercado, né, sendo lançados no mercado todos os anos. Com isso, os serviços foram aumentando também, só que, de uma certa forma, a gente tem que a gente faz seleção o tempo inteiro, a gente vê que o perfil do profissional mudou também. O perfil do profissional, antigamente, era aquele profissional que queria entrar pelo serviço público e logo pular para o serviço privado, porque é a evolução natural da carreira, né? Você direcionar... Você ser notado primeiro pelas pessoas. Exatamente. Né? Você fazer seu network e você começar a ser notado e começar a se inserir no serviço privado. Hoje a gente vê muito profissional que se contenta em ficar no serviço público. Opta por ficar no serviço público. Né? E aí, às vezes, você está tentando... você, às vezes, vê o potencial daquele profissional... Por uma condição de, cara, eu não quero trabalhar tanto, eu não quero... O que atrai isso? É engraçado você pensar, porque a gente está num boom de empreendedorismo, né? As pessoas hoje em dia, elas investem o dinheiro, elas não querem vínculos trabalhistas. E a gente tem enxergado o contrário. A gente tem enxergado pessoas querendo se fixar em locais que lhe oferecem muito mais direitos e te cobram muito menos do que o serviço privado. Mas isso é uma doença da geração, né? Isso é uma coisa... eu vejo isso também. Millennials para frente, né? Mesmo porque hoje não é uma tem geração mais. Que tem muito direito e não quer muito dever. Só que mesmo esses direitos hoje não existem mais, porque antigamente você tinha concursos. Então, ok, você tem o apelo da estabilidade. Um ganho menor, mas uma estabilidade, com uma aposentadoria. Não existe mais concurso hoje. O último concurso... Foi o meu. Foi o do Magno. O último concurso do HC tem 20 anos. FEMIG também tem pouco. Não tem mais os concursos. Então, as contratações mudaram também. Obviamente, os gestores, mesmo do serviço público, viram que isso está mudando e mudaram essa característica de contratação. Então, você não tem mais também a estabilidade. Mas a gente vê uma grande parcela... Cara, e sabe o que é o pior dessa situação? Quando você pega um mercado assim, que está com essa síndrome, né? Você tem muita demanda, a oferta pequena de profissional, de qualidade mais escasso ainda. E a gente ainda entra nessa nuance ainda da qualidade. Qualidade. Com o Exato. boom também de vagas de faculdade de medicina... Você fica na Você seca. fica sem. Aí já vem desde antes, né? A qualidade do médico do formado. ensino médico diminuiu assim abruptamente. E isso vai chegar na residência. Esses profissionais que saem da faculdade de ensino duvidoso chegam para a residência e uma hora ou outra vão chegar no mercado. É isso, não é uma situação exclusivamente daqui regional. Como eu sou de São Paulo, de Campinas, ainda tenho contato com todo o pessoal da minha turma, né, que também estão nessa tocada aí de 20 e poucos anos de formado, e eles estão nas posições de gestão também, de coordenação, de gestão, de seleção, liderança de equipe, seleção de... Eles reportam pra gente, a gente conversa muito, é a mesma coisa. Falando, eu não consigo profissional bom, eu não consigo profissional engajado, profissional mesmo... Que vista a camisa. Que tenha essa proatividade, essa você percebe que essa geração entra muito assim no dinheiro rápido, eu quero ali, vou ali, eu estou pensando em ganhar tanto, se eu não ganhar tanto eu vou para outro. Eu acho que a geração de hoje não está ligada à quantidade, e sim à qualidade. Na realidade, eles não estão preocupados em padrão de vida como a gente se preocupa, né, Daniel? Eles estão preocupados mais em qualidade de vida. Sim, mas também tem isso e tem uma característica que eu vejo muito, que é um certo imediatismo. Sim, não conseguem imaginar que você vai colher aqueles frutos daquele seu sacrifício daqui a 5 a 10 anos. 5 a 10 anos para eles outra vida. É outra vida. É nem enxerga. Time frame muito distante. 5 a 10 anos para mim é amanhã. Né? Em 5 a 10 anos eu vou estar com 47, até 50 e pouco, 57. Eu vou estar no auge da minha produtividade. Hoje, um profissional de 50 a 55 anos, médico, né? Que você faz uma carreira de experiência, com 50 a 55 anos você está no auge da sua produtividade. Doideira isso, né, cara? Eles não conseguem enxergar 10 anos na frente como assim, eu vou colher os frutos do sacrifício que eu estou fazendo agora. É muito complicado. E aí eles optam por, então não vale a pena eu fazer. Quando a gente montou a Nestcare, a gente passou por isso. Quantas pessoas, inclusive pessoas até da sua idade, né, Daniel? Sim. Saíram da equipe porque elas não conseguiram enxergar qual o projeto da Nestcare.
Então, são pessoas que até mesmo... Aí não vem nem da questão da geração, não. Sim. Aí é a questão mesmo do imediatismo. Imediatismo. Né? E a gente passou muito por isso. A Neshcare, a Neshcare que começou não é a mesma Neshcare de hoje. Sim. Ela foi por conta do imediatismo. Sim. Por conta do imediatismo. Sim. E a gente valoriza muito os nossos colegas que roeu o osso, né? Que compraram a ideia. Sem sombra de dúvida. Compraram a ideia. A gente não imaginava passar por uma pandemia. Na pandemia foi um caos. Né? Quer dizer, a gente se segurando com ganhos cada vez menores e sem lugar para trabalhar, um monte de gente à toa e aqueles colegas, aquelas pessoas que seguraram as pontas com a gente, roeram o osso e compraram a ideia e falaram, olha, vou colher mais na frente. São as pessoas que estão... E hoje a gente pode dizer que são pouquíssimas, São né? poucos, que ficaram desde uma coisa doida, né? Sempre serão poucas, né? Essas pessoas são poucas, são escassas. O cara que enfrenta, que tá junto, que é leal à proposta, que tem visão de longo prazo, você não enche uma mão. Eu falei muito... É um processo seletivo, é a seleção natural. Né? Na realidade, acho que existem fases também, em qualquer tipo de empresa. Sim. Falei muito isso com o Felipe no início do São Rafael, né? Do Hospital São Rafael, e o bebê nasceu. No momento, a gente precisava de parteira. Hoje, a gente precisa de pediatra. Então, o perfil do profissional que ele precisava para poder abrir as portas lá era um. Hoje é outro. É outro. E a gente também. A gente precisava começar. Sim. A gente precisava de ter gente. As pessoas que compraram essa ideia e enxergaram que o negócio ia dar certo, Sim. elas ficaram. Você parar para pensar que o Hospital São Rafael, nesse projeto, nós começamos a sonhar com ele há uns 2 anos atrás, ele não tem nenhum ano de vida. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Ele faz um ano dia 13 de junho. Um dia depois do Dia dos Namorados. Exatamente. E eu falo assim, o volume que nós já estamos rodando lá, né, de cirurgia... Parece que é um mundo, né? Uma vida inteira. A gente tem aquele aplicativo de marcação de cirurgia e ele é sempre fixado no dia 15 de dezembro. E às vezes a gente tem que mudar a data para poder enxergar o mapa do dia seguinte ou dos dias posteriores. Esses dias eu estava vendo que do dia 15 de dezembro até o dia de amanhã a gente fez 809 cirurgias. É um número enorme, você parando para pensar em termos de concorrência que a gente enfrenta. Não estou falando de qualidade, não, porque qualidade o São Rafael não tem comparação. Mas o número de hospitais voltados, inclusive, para a estética, né? Isso é a maturação do negócio, Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, para entender. Eu faço uma leitura do ecossistema da anestesia. Quando a gente começou a viabilizar o projeto do Hospital São Rafael, a gente começou a olhar para a anestesia e a gente percebeu logo que existiam 2 modelos, assim. Você tinha um modelo, eu vou chamar aqui de modelo Premier, que era um exemplo, que era um modelo onde o hospital, né, ele vendia para o anestesista a cessão de permissão de uso de uma vertical, de um turno de bloco. Então, o cara chegava lá e falava, Marcos, o seguinte, você quer anestesiar aqui? Custa tanto, 1 milhão, 500 mil, 200 mil, 30 mil, X mil reais. E você, toda terça-feira de manhã, todas as cirurgias que caírem na sala 2... São suas. São suas. E o contrato é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é de X tempo, enfim. Custa tanto, e você vai pagar. E você põe o dinheiro na frente e você vai usufruir daquela possível renda, é um investimento com risco, porque se o hospital não performar, você pagou e não vai ver o dinheiro de volta. E tal, esse era um modelo, né? E o modelo que, de certa forma, nós optamos no Hospital São Rafael, que é o modelo onde ele é um modelo mais participativo, no sentido de que, cara, não, esse é um negócio que nós vamos empreender quase que junto. O hospital, ele vai, né, nós vamos trabalhar, e um percentual, né, porque assim, falando como time, um percentual daquele faturamento, ele vai ser revertido para anestesia, e a anestesia, naturalmente, né, a empresa vai pegar, vai receber, e tem os pontos dos anestesistas e tal. Qual que é a diferença que vocês veem entre esses 2 modelos, prós e contras? Porque, assim, tudo na vida tem prós e contras, né? Por exemplo, quando a gente optou por esse modelo, lá no Hospital São Rafael, um dos prós que a gente via com clareza era a possibilidade do hospital, junto com a equipe de anestesia, interferir na seleção das pessoas, né? Que fala, porra, você tem um anestesista lá
que ele não está alinhado culturalmente, ele não está alinhado tecnicamente, que porventura ele acabou sendo ali recrutado, selecionado e entrou, a possibilidade de falar, não está legal, tira, coloca outro, ela existe. No outro você fica preso, o cara pagou, o cara tá lá, você não arranca ele enquanto o contrato não acabar. Isso aí é uma coisa que é muito... A gente é medicina de meio, a gente é funcionário de hospital, independente do modelo em que a gente se inclua nesse hospital. O modelo Premier ou o modelo São Rafael nos deixam da mesma forma rendidos. A partir do momento que o dono da Premier ou o dono do São Rafael não quiser o anestesista, em serviços particulares esse anestesista não vai estar. Como que ele vai ser reembolsado pelo investimento dele? São outros 500. Mas a medicina de meio, representada pela anestesia, ela oferece esse risco. A gente não é uma especialidade fim. Então, a gente fica rendido. A gente tem o benefício de não ter que fazer alguns investimentos maiores, como na cirurgia plástica, de você investir em clínicas, em marketing, essa coisa toda. Até que a gente investe em marketing hoje em dia, né? Está mudando. Está mudando muito. Que é uma coisa que vamos falar a questão do marketing, não. Mas o investimento físico da anestesia é infinitamente menor. Só que isso é um benefício pra gente. Sem sombra de dúvida. Em qualquer um dos dois modelos. Sem sombra de dúvida. Quem faz anestesia tem que estar ciente disso. Sim. Quem faz anestesia nesse nível que a gente faz, para esse tipo de clientela... Existe um entendimento claro, então, que o seu cliente, e eu vou chamar de cliente aqui, é o médico fim? É o cara que vai te levar nessa trajetória? Ou você consegue reconhecer no paciente alguma relação? Ele também é meu cliente. Ou é o hospital, que agora já estou pensando que são todos. Quando a gente estuda na faculdade de medicina, parece que é um pecado falar em cliente. Falar em dinheiro. Porque a palavra cliente... Que é um contrassenso absurdo. A palavra cliente vem... Inclusive, eu uso muito cliente aqui para provocar, na EVG eu uso muito cliente, para desmistificar... Exatamente. Esse é o movimento. Essa ideia absurda. Esse contrassenso de que, cara... E nós não podemos vender nada. E outra, a palavra cliente vem sendo associada a comércio. Isso aí já está ultrapassado. Totalmente. Cliente é todo aquela pessoa, ou aquela instituição, ou aquele grupo para quem eu presto um serviço. E que espera resultado. E que eu preciso, por isso, que há uma levar contrapartida um resultado. Por isso. Exatamente. A contrapartida. Então, o meu cliente de uma forma primária, o paciente, claro, mas esse paciente, fui eu que garimpei esse paciente? Fui eu que prospectei esse paciente? Não. Quem foi que prospectou esse paciente? É o cirurgião. Então, ele é meu outro cliente. Tão necessário e tão importante quanto o paciente. Além desses dois clientes, eu tenho o cliente enfermeiro, da equipe de enfermagem, que trabalha comigo, que eu peço serviço a eles e o trabalho deles depende do meu e vice-versa. A instituição, no caso do serviço público, o governo, a operadora. População. Sim. Então, você tem vários clientes, não necessariamente com essa determinação de comércio. São os entes para os quais a gente presta o serviço. Então... os elos da cadeia. São os elos da cadeia. E usando o gancho que você falou dos modelos, né, os dois modelos, como o Magno falou, que a gente fica, entre aspas, vendido, isso é uma característica da especialidade. Perfeito. Né? Só que no modelo que a gente está atualmente, no São Rafael, você tem muito mais senso de conjunto, de pertencimento a uma equipe. Né? Quando você investe numa estrutura, sim, exatamente. Você tem maior poder de decisão e de discussão. Sim. Quando você simplesmente paga uma locação, como fazem na Premier, o seu poder de discussão é nulo. Sim. O seu poder, porque devolver o seu dinheiro é muito simples para qualquer tipo de comerciante, o trabalho em equipe de empresário, né? Essencial. Não adianta você engessar as relações hoje. O trabalho de equipe é essencial. O trabalho do cirurgião plástico depende do meu. Sem dúvida. Depende do meu. O meu trabalho depende dele. Então, conhecimento, o entrosamento entre as equipes, eu saber quem é o técnico de enfermagem que está me ajudando, quem é o cirurgião que vai fazer aquela cirurgia, eu preciso hoje, como anestesista, saber tempos cirúrgicos. Saber as repercussões daqueles tempos cirúrgicos, daqueles posicionamentos, daquelas soluções de infusão, de tudo isso eu preciso saber para programar. Equipe que sabe disso tem que ter valor. Exatamente. Porque, na realidade, o desfecho é muito melhor. Se você é o médico de finalidade, mas sem uma equipe bacana no meio disso tudo, você não atinge bons resultados. Vide o que tem acontecido em outros hospitais.
Aquela velha analogia que eles falam que o anestesista é o piloto do avião, eu extrapolo um pouquinho essa analogia para uma situação na cirurgia plástica, que é a seguinte. O cirurgião plástico, ele é o artista, digamos assim. Ele vai fazer uma obra, né? Ele vai moldar o corpo do paciente, vai fazer todas aquelas tecnologias e tal. Só que um detalhe, ele só sabe fazer isso com um avião a 12 mil pés. Quem vai colocar esse avião a 12 mil pés? Eu. O piloto. E o paciente digamos assim, um avião que tem que ser mantido a 12 mil pés. Se eu deixar o avião balançar, se eu estiver na altura errada, se eu estiver pegando uma turbulência na rota errada, eu vou comprometer o resultado do cirurgião. Sim. Ele tem que estar... oferecer riscos. O ideal é que ele esteja lá fazendo o serviço dele, né? Fazendo a obra de arte dele, esculpindo a matéria-prima, que é o corpo do paciente, para aquele resultado, que ele até esqueça que ele está no avião a 12 mil pés, de tão tranquilo que seja. Para isso, ele precisa me conhecer, precisa confiar no anestesista, ter segurança no anestesista, e eu no serviço dele. Essa troca é muito importante. O resultado é maximizado quando você tem isso. Por isso o modelo do São Rafael é melhor. Porque você tem pessoas que estão lá por pertencimento também. Então, exatamente. É do interesse que tudo flua da melhor forma possível. Desde a portaria até a hotelaria. Não estou preocupado só com o meu quadradinho, né? Não, ali não existe a preocupação com o meu aparelho de anestesia, o tipo de medicação que está sendo feita, não. É muito maior do que isso. Tem um senso de coletivo, de pertencimento. Muito Quando você paga para estar simplesmente no lugar, né, pagando um aluguel, você está lá preocupado como o seu cliente vai ser atendido pela hotelaria. Se a portaria está funcionando ou não. Se a portaria, não. Não, de jeito nenhum. Se você chega no hospital com e o sucesso do hospital passa a ser o seu sucesso e vice-versa. Exatamente. É simbiótico. Quando você chega no hospital sabendo que uma porta daquele lugar também é sua, a catraca lá é sua, você vai olhar desde o jardim até o seu aparelho de anestesia. Exatamente. E aproveitando o gancho aqui, essa questão do marketing que eu vi que vocês começaram a fazer, e eu tô vendo que estão fazendo cada vez melhor, o que é muito legal, que uma vez como medicina meio, você tem aquela sensação de, não preciso fazer, né? Não preciso fazer, para mim não faz tanta diferença, não sou eu que capto, não sou eu que angario. E eu vejo tanto que faz diferença. Porque dá vida para uma coisa que muitas vezes fica atrás das cortinas, né? Escondido, né? Personaliza. Daniel é muito inovador nesse sentido, porque ele começou com a página de anestesia raiz há muitos anos, quando ninguém quando ninguém tinha feito. Hoje a gente tem um bambamanzinho que até é meu, né? Estudou comigo, né? Que é o Renato Lucas, lá de São Paulo, que é um anestesista modelete lá. Que faz um auê. E que ele é bem polêmico. Mas ele veio depois do Daniel. Sim. Ele veio depois do Daniel. Só que o Daniel não é bonito igual a ele. Então, assim, essa questão toda pesou. Faz uma diferença. Muda o cachê do cara. Mudou o cachê. Tô longe de ser Mas isso é super importante. O Daniel começou a fazer isso há bastante tempo. Ele tem uma visibilidade bem grande aqui em Belo Horizonte. E hoje o marketing que a gente está fazendo, até o marketing dele mudou na página. Ele antes mostrava muito um lado mais trágico-cômico da realidade do anestesista. Hoje ele já mudou um pouco para como que é a relação com o paciente. Exatamente. Mudou para desmistificar a questão da anestesia e tirar o medo do paciente. Exatamente. Isso também é importante. Em 2023, com os avanços que a gente tem hoje na anestesia, tem ainda paciente que chega e fala, eu morro de medo da anestesia. Eu morro de medo de... muito comum. Porque é uma incógnita, é uma coisa meio mística, né? Por quê? Isso remonta aos tempos aí da década de 60, quando realmente estava começando a anestesia e era uma atividade muito arriscada. E nem eram médicos que aplicavam anestesia, né? Era quem tivesse lá na mão. Quem tivesse lá na mão. Aplica 2 ml de qualquer coisa. E era muito comum. Era muito comum. E no interior ainda existe, né? Infelizmente. Sim. Isso é o próprio cirurgião. O próprio cirurgião fazendo anestesia. E aí, quem que foi a especialidade que se tocou para essa situação e falou, bom, vamos investir na segurança do paciente. A segurança do paciente nasceu com a anestesia. A segurança do ambiente hospitalar, do bloco cirúrgico, nasceu através da especialidade de anestesia. E o desenvolvimento da especialidade foi tamanho nesse tempo que a gente caiu com os índices de morbidade e de mortalidade
para níveis assim, que é muito mais... você tem uma chance muito maior de morrer num acidente de bicicleta ou tomando uma queda de um material de construção do que se morrer de anestesia hoje. E é muito Hoje em importante transmitir isso, né? Desmistifica, né? Na realidade, o que a gente tenta fazer hoje em dia é mostrar para o paciente que anestesia não mata. O que acontece muitas das vezes lógico, né? Levando-se em consideração, tirando aí a questão da negligência, imprudência, imperícia que acontece em qualquer profissão. Sim. O que acontece muito, o que pode levar a um desfecho ruim em anestesia é o tipo de doença que você tem, o tipo de procedimento que você vai fazer. Na cirurgia plástica, a gente tem grandes procedimentos em tempo de hora, mas a gente cirurgia de superfície. Cirurgia de superfície. Isso tranquiliza um pouco a gente, tranquiliza um pouco. A anestesista nunca fala de 0 ou 100%. Nunca. Um pouco. O tempo cirúrgico nos assusta, a temperatura da sala nos assusta. Mas o que nos assusta, Daniel? Vocês têm dificuldade? Assim, a ausência de café no bloco. A ausência de café no bloco. A ausência de café no bloco. É muita coisa para controlar. É engraçado, né? Pegando esse gancho do tempo, do incremento do tempo cirúrgico. Nós começamos a EVG em 2020. E de janeiro de 2020 oficialmente nasce porque ela nasce com a primeira unidade, que é a da Bandeirantes. Obviamente a história da EVG está umbilicalmente ligada principalmente à história do Felipe, porque do Felipe ali houve uma aglutinação e que acabou virando a empresa com outros sócios. Mas de 2020 para cá, eu lembro, cara, da época que a gente fazia reunião e a gente achava cirurgias de 7 horas, cirurgias longuíssimas. Nossa, cirurgia mais... A gente tinha uma classificação nossa lá, método de gestão, que a gente chamava de cirurgia P, M, G e GG. Cirurgia P era cirurgia de 2 horas. Até hoje vocês têm essa nomenclatura nos refinos que eu vejo lá. Refino GG, refino M. A M era 4 horas, a G era 6 horas e 7 horas, 8 horas era GG. Cara, hoje em dia está com cirurgia de 12 horas. Sim. Mas por conta das tecnologias, Daniel. E essas tecnologias, elas cresceram absurdamente na pandemia porque as pessoas não gastaram seu dinheiro. O que elas fizeram com o dinheiro? Elas viram que o resultado plástica, é excelente. Porque está todo mundo de home office. Ninguém podia viajar. O que você vai fazer? A primeira coisa que eu fiz em 2020, quando a Nashcare estava começando e a gente... com a pandemia não tinha muito serviço, eu optei por não trabalhar com Covid. O que eu fiz? Eu vou fazer uma lipo, eu não estou trabalhando. Fui e fiz uma lipo. Já queria mesmo. Já queria. Tantas outras pessoas. Eu e milhares de pessoas. O único mercado da medicina que acelerou foi o da plástica. Enquanto estava todo mundo sem trabalhar, eu vi o Juarez lá, gente, chegando 5 horas da manhã em casa, em plena pandemia. Nós paramos, cara, uma única semana na pandemia. Isso foi aquela em março, quando 21 deu aquele de março. Papum, uma semana. Mais nada. Porque o que você vai fazer na pandemia, gente? Ou beber ou fazer plástica. Basicamente. Muito legal, cara. Sabe uma outra coisa que eu tenho curiosidade? Eu queria perguntar para vocês. Pode perguntar. A gente faz algumas iniciativas de curso lá, né? Na EVG Educação e Ensino, que o Gui coordena lá. E eu vejo, volta e meia, cirurgião reclamando, principalmente os cirurgiões do interior, que eu não vejo que isso é uma característica da capital, eu imagino que seja pela quantidade de profissionais e tal. Os caras reclamam muito dos anestesistas como uma máfia. Não é muito mesmo. Os caras do interior, cidade do interior de São Paulo, interior do Rio, interior do Sul, daqui de Minas, que a gente fala assim, cara, os caras costumam perguntar pra gente, né? Quanto que custa o custo hospitalar aqui? Quanto custa a anestesia lá? Como é que opera lá? Como é que opera aqui? Fica trocando essas figurinhas, né? E os caras falam, nossa, porque lá na minha cidade, cara, tem um grupo de anestesista que se o cara não quiser que você entre no hospital, meu amigo, mas você não entra nem pagando. Eu já vi esse tipo de depoimento algumas vezes, não foram poucas, mas algumas vezes. E a sensação que eu tenho, assim, que você vai para o interior, por exemplo, lá em Divinópolis, hipoteticamente aqui, tem lá 2 serviços ou 2 hospitais, que é dominado por um grupo de anestesistas, que é um time, que é uma equipe, de lá 5, 6, 7, 10 camarada, que fala, cara, esse cara aqui não vai operar aqui, nós não vamos anestesiar para esse cara. E o cara simplesmente não opera, ele não entra. Sendo uma medicina de meio... Quando as ovelhas dormem juntas, o lobo não ataca. Se você não tem poder de barganha com o dono do hospital, sorry. Eu falo assim, a gente tá falando essa situação assim, sendo exatamente essa metáforazinha. Entende, né?
é óbvio que na capital isso é mais difícil, você acaba tendo muito serviço, tem equipes concorrentes, Sim. então você tem briga por cliente, então é mais difícil você fazer esse cartelzinho, né? Esse monopólio. Mas chega no interior que tem menos serviço, fala, não, aqui é o seguinte, migão, só opera aqui, nesse preço, desse jeito, no meu horário, se não for, você vai lá para Itaúna. E eu vejo que a medicina meio ela tem um pouco dessa capacidade quando as ovelhas estão juntas. É difícil juntá-las. Não é só você juntar a ovelha para dormir junto. Você tem que juntar a ovelha com a melhor lã, né? Uma ovelha viçosa, principalmente na capital. Na capital, se você juntar um carro encher de palhaço lá dentro, né? Colocar igual no circo, né? Sete palhaços e 2 elefantes dentro de um Fusca, não vai adiantar nada, né? E na capital, não adianta você simplesmente montar um grupo. E é isso que a NESC é. Não é um grupo de um monte de anestesistas empurradores de seringa. Nós somos anestesistas com qualidade. Eu desconheço uma equipe com a qualidade igual a nossa, que a gente encara. Eu e Daniel, principalmente, né? Que a gente trabalha ele com criança num dia, eu com criança no outro, a gente faz cardíaca, a gente faz neuro, a gente faz transplante e a gente faz plástica. A gente é bom em muita coisa. Então não adianta só juntar um monte de ovelhinha, não. Que não vai dar certo. No mercado competitivo, como é o de BH. Quando a gente pensa em Anescare, a gente não está pensando em conjunto de anestesistas, não. A gente está pensando em conjunto de anestesistas com qualidade. Uma equipe uniforme, cheia de protocolos em que todos atuam de maneira extremamente semelhante e competente. E isso é importante, porque senão você não compete com ninguém. Você não compete com ninguém, se você só se juntar. Você tem que se juntar com qualidade. É interessante porque eu faço muito processo seletivo da Nestcare, junto com Wagner, Juarez, e é uma coisa que eu deixo muito claro para a pessoa que estiver entrando e falar, olha, se você tiver o perfil, você vai ser adicionado na equipe. Agora, uma condição básica aqui é todo mundo se ajudar. É um valor seus. Exatamente. Todo mundo vai se ajudar. Ninguém vai passar perrengue sozinho. Sabe quem se beneficia disso? O paciente. Os clientes. Os clientes. O cliente. Seja o médico o cirurgião se sente seguro porque intercorrência uma hora vai ter. Vai, sim. Né? Isso não é uma estatístico. Questão de se, né? Quando? É estatístico. Então, intercorrência, ele vai ter. E o cirurgião vai ver que, frente a uma intercorrência, a equipe se juntou e a equipe assumiu e resolveu. Né? Então, essa é o diferencial. Então, se você tem esse perfil para fazer isso, ótimo. Você é um grande candidato a ser parte da nossa equipe. Agora, se você acha que você tem que trabalhar sozinho, eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo sozinho e eu não ajudo o outro que está passando sufoco, a nossa equipe não é para você. Vocês estão com quantos anestesistas hoje na empresa, na Nestcare? Acho que juntando as duas operações, acho que dá mais de... mais de 40. Não, tem com certeza mais. Mais de 40. Porra, é uma turma, hein? É uma turma boa. E agora eu vou trazer aqui 2 perguntas aqui. Uma primeiro que é quanto ao negócio, que é o desafio da gestão de gente, né? Quando você coloca debaixo do mesmo guarda-chuva essa quantidade de anestesistas, médicos, que culturalmente foram forjados no ego, né? Eu brinco muito isso, a gente fala lá nós assim, que o médico, só fazendo um parênteses rápido aqui, eu sou de uma família onde eu também só tenho um neto, um primo médico, minha avó só tem um neto médico. Nós somos 21, eu acho. Tudo é engenheiro, administrador, advogado. E um médico, que é inclusive meu primo mais velho, chama André. André, beijinho pra você aí. Aí, cara, eu só me lembro da minha avó falando assim, esse aqui é meu neto médico. Os outros, cara, era a casta, bicho. E eu falo isso porque o médico, ele vem de uma lógica, especialmente do interior, que você tinha um médico, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil. O padre. E muitas vezes o prefeito era o médico. Então, o médico, ele culturalmente existe um endeusamento, né? Que mudou muito, por vários motivos, não vou entrar no mérito agora. Mas então, é um cara que ele vai cultivando aquele ego, aquele alter aí, e vai ficando. E você bota num ambiente 40, 50 pessoas que, de certa forma, mesmo participando de uma equipe, disputam um espaço. Tem um que ganha mais, tem um que ganha menos, tem um que tem um reconhecimento maior, um que tem um reconhecimento menor, um que vai se projetando mais, vai se projetando menos. E se você não tem dentro desse time um cara com uma visão e uma capacidade intelectual de trazer a humildade como essência,
a facilidade do time se perder e de um puta de um projeto se desfazer, ela é enorme. Enorme. Eu vejo hoje, assim, modéstia à parte, a importância que eu tenho na EVG não é pela minha contribuição na gestão, não. É pelo fato de eu não ser médico. Eu sou um peso imparcial na grande maioria das vezes. Porque, você imagina ali também tem a mesma coisa. Cara que faz mais, cara que faz menos, disputa. E como é que vocês lidam com isso? Essa aqui é a minha pergunta. Ou esse é um desafio, tem que ser melhorado e tal, porque isso é um puta de um desafio. Perto da gestão de pessoas, fazer anestesia é fácil. Muito fácil. Sem sombra de dúvida. Eu tô pra te falar, Dani, que só existe um único desafio, que é gente. Exatamente. Um único. Inclusive, é o único diferencial competitivo. Porque tudo se compra. A nível de empresa, precisamos de um hospital melhor. Dinheiro compra. Compra. Tudo compra. Cara, o que você não compra é gente boa, que é difícil demais. Se arrumar, treinar, reter, fazer. Isso é muito difícil. Cativar o profissional. E aparar as arestas. Nossos telefones, eles ficam ligados o tempo inteiro 24 horas por dia. Começa às 6 horas da manhã a ter mensagem. Foi uma passagem engraçada que eu fui viajar com a minha família lá para Ilha Grande, né? Eu sou de São Paulo, então aquele litoral eu acho bacana. Falei, não, eu vou para Ilha Grande, vou lá, não pega telefone, lá só anda de barco e tal. O sinal em Ilha Grande é melhor que em Belo Horizonte. Eu andando de barco no meio indo de uma praia para outra, o negócio apitando. Eu falei, não é possível, aqui pega 4G mais. Puta, né? 6G lá, quando você quer viajar, pega 6G. Como assim? E aí o telefone apitando. Então, lógico, você tem que fazer essa separação, essa mediação. Né? Agora, a gestão de pessoas é de longe o maior. Por quê? Você tem que entender e você tem que sair um pouquinho do calor da situação, às vezes, de um conflito, e que, na maioria das vezes, todo mundo tem alguma razão. Sim, mas exatamente. Dificilmente alguém vai ter razão absoluta. Né? Então, a ponderação desses conflitos, Magno também está acostumado a fazer isso demais, é muito delicada. Né? Muito delicada. Exige uma habilidade imensa. Quando você fala muito dessa questão de que quando você entrou e a sua participação na gestão ela consegue amenizar um pouco o clima, a gente participou de um outro tipo de equipe, que era uma coordenação um pouco mais impositiva, de cima para baixo, defendia certos interesses mais pessoais do que de grupo. Depois veio a ideia do grupo, né, com o Wagner, Zé Roberto, e a gente, que era chão de fábrica, a gente começou a participar diretamente da coordenação. E é engraçado como que eles são inteligentes até nessa questão, né? Daniel, uma pessoa mais boa praça, sabe conversar. Habilidoso. Quando precisa de alguém que é porta, sou eu. Então, a gestão é isso, é você somar ideias diferentes, perfis diferentes. Cada um sabe fazer um pouquinho de cada coisa. E quando você junta todo mundo, aí fica melhor ainda. Porque o Daniel tem certas habilidades que eu não quero ter. E eu tenho certas habilidades que o Daniel não quer ter. Então, assim, a gente junto, a gente faz um serviço bacana. Você explorar as potencialidades e as virtudes de cada um. Isso, para você explorar, você precisa primeiro identificar. Então, você precisa estar muito atento às virtudes de cada um, e não só dos gestores, mas da equipe também. Da equipe também. Né? Tem algumas peças que são essenciais para a gente em algumas posições. E aí, às vezes, a gente recebe um monte de queixa, porque não sei o quê. Tal. Só mudar e aí você tem que contemporizar, né? Tal, e fazer um meio de campo. É normal. Às vezes até enxergar a gente demora um pouco. É normal. Parte. Mas o desafio da gestão de saber pessoas respeitar a individualidade é muito importante, né? Eu falo isso, né? Assim, você construir um ambiente de pertencimento plural, entendendo as particularidades. É ser homogêneo sendo plural. É complicado, mas é legal, no final das contas, dá certo. Sim. Eu acho que a gente vive um ambiente bem harmônico na nossa empresa. E eu percebo isso também. Na realidade... Mas é porque as lideranças são a gente é muito conciso nos pensamentos. Ninguém toma nenhuma atitude sem ter a gente fala de colegiado. Sim. Porque se você... O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Estou pensando em explorar mais tal potencialidade de alguém. O que você acha? Eu acho que é uma boa. Não, nossa, eu estava pensando exatamente nisso, né?
diálogo, né? Isso é essencial. Quem está lá na equipe nem imagina que isso acontece. Você sabe que uma coisa legal também, cara, que eu vi acontecendo assim, de certa forma, de camarote. Nem muda, corta. Que eu vi de marginalidade entrou. Sabe uma coisa que eu vejo que é legal também, que eu vi de certa forma de camarote? Essas equipes de anestesia, elas, vocês me corrigem se eu estiver errado, que assim, elas lá atrás, elas foram constituídas para, de certa forma, usufruir, a palavra não é usufruir não, mas assim, elas acabaram, usufruir de uma receita de um serviço. Então, nós vamos montar uma equipe para atender o hospital, o serviço tal, e ali nós vamos, vai ser a nossa renda, nós vamos fazer, muitas vezes eu vou abrir um outro serviço tal. Mas é a primeira vez com a Nestcare, com o Wagner, com o Juarez, com o Lucas, com o Zé Roberto, com a turma, que eu vi um pensamento empresarial no sentido de crescer. Nós não estamos aqui para fazer um serviço para o Hospital São Rafael para a gente ganhar uma renda. Mas não, cara, eu posso ter esse serviço, eu posso agregar mais profissionais, pode fazer esse negócio virar uma empresa de anestesia, que é diferente de uma equipe, né? É maior, é um pensamento mais de longo prazo, com um valor de prosperar, sabe? Isso é muito legal também, participar de uma iniciativa, cara, que tudo dando certo e um bom trabalho sendo feito, a tendência é que gere prosperidade mesmo. Seria muito mais simples fazer só mais um serviço. Ter só mais uma equipe de prestadores de serviço. Aquilo ali, vamos fazer limitada, você tal, participar de um projeto. Divide a receita tal. Muito mais tem simples. Visão de longo prazo. Participar de um projeto grande é muito interessante, porque hoje é só o São Rafael, né? Com vocês. E futuramente? Sem dúvida. Sabe-se lá se a FVG vai para São Paulo? Sim. Você sabe se a FVG vai sair do Brasil? Porque cliente de fora do Brasil já tem demais. E aí? A gente vai junto. A gente não começou junto? A gente não fez bebê junto, Felipe? Como é que é? Aquele dia? Você não lembra? Aí, ó. O bebê não nasceu, a gente não participou do início? Por que não, né? Isso dá muito mais trabalho, porque você tem que vender a sua ideia, vender a equipe e vender a ideia de equipe e de crescimento a longo prazo, cai naquela discussão que a gente estava tendo agora. É um horizonte de 5 a 10 anos, a pessoa tem que enxergar isso. E para anestesistas... Anestesista é muito imediatista. Exato. Anestesista é aquele negócio. É um desafio eu faço tantos miligramas para... E o paciente dorme. A gente trabalha com um horizonte muito curto e a gente está forçando as pessoas que trabalham com a gente a ampliarem esse horizonte de eventos. Né? Muito legal. Fora da sala, na equipe, no hospital... nas perspectivas de futuro, 2, 3 anos, 5, 10 anos. Caramba. E algumas pessoas estão comprando essa ideia. Eu acho que isso é muito bacana. Cara, pivotando nossa conversa aqui, qual que é a diferença da paciente da plástica ou do serviço da plástica para as outras cirurgias físicas que vocês ajudam, presta-serviço e tal? Vocês percebem alguma particularidade muito específica ou não é tudo a mesma coisa? Não, chegou, não cedou, deitou? Não. Em termos práticos, o paciente da plástica costuma ser um paciente com menos comorbidades. Sim. Ponto. Tirando isso, todos os pacientes têm o mesmo cuidado e devem ter o mesmo nível de atenção de um transplante cardíaco, até mesmo de uma hérnia inguinal. Sim. A plástica, normalmente o paciente já está bem, está ali só a questão da plástica a quantidade de investimento técnico, né, que você vai ter numa cirurgia plástica é um pouco diferente de um transplante cardíaco, um transplante hepático. Invasão, monitoramento, monitorização, né, os cuidados, a instabilidade esperada, a sua programação vai ser diferente. Isso é particularidade de cada paciente. Agora, o cuidado com o paciente, o cuidado com a vigilância, com a segurança daquele paciente é 100%. A monitorização contínua, a exclusividade de atenção para aquele paciente, ela independe do tipo de paciente. Porém, as técnicas envolvidas, elas vão diferir. Claro. Em relação ao nível de exigência. PMG ou GG, né? Sim. Vai mudar a nossa abordagem, a nossa programação? Com certeza vai mudar. A mesma forma que o nível de cobrança em cima do médico de finalidade da plástica é um pouco maior, porque são pacientes e dos pacientes que não estão precisando daquilo. Elas escolhem por isso. Ela veio comprar o resultado. A nossa cobrança aumenta. Sim. Porque você
Você não está lidando com um paciente que caiu de moto e teve um TCE gravíssimo. E tá ali porque ele nem queria, ele tá ali. A gente Sim. está lidando com uma mulher jovem Escolheu que já é estar ali. linda e quer ficar mais linda ainda. E eu particularmente, né, você sabe disso, já me cobro 10 vezes mais quando me encontro nessa situação. Porque, além de tudo, são pacientes que pagam caro demais. E elas querem ser mimadas mesmo. A forma como a gente lida é um pouco diferente. diferente. Mas, dentro de sala, o Daniel anestesista é o mesmo Daniel anestesista no HSR e lá no Veracruz, cuidando de cardíaca. Sim. Hoje em dia, os pacientes estão muito em busca, principalmente de plástica, né? Muito em busca de experiência, né? E o São Rafael é um hospital, é um serviço Tem que essa preocupação. tem essa preocupação, né? Hoje em Isso dia passa tem por vocês também? Tipo assim, vocês também têm essa preocupação de trazer uma melhor experiência para o paciente? O que vocês fazem, assim, de diferente, assim? O que você acha que agregaria? Hoje, o que a gente faz e o que a gente não faz e poderia fazer? Nosso grande diferencial hoje no Hospital São Rafael é a nossa presença fora do bloco. Antes de entrar e depois que sai. Anestesista, antigamente, você entregava a sua vida simplesmente na mão de quem você nem conhecia, né? Você chega lá, eu vou dormir com você hoje, né? Hoje você vai dormir comigo, mas eu me apresentei antes e eu vou depois te procurar. Na vida nem sempre procura depois, mas no Hospital São Rafael a gente vai depois. No Hospital São Rafael é antes, né, e depois. Você tranquiliza o paciente e você se mostra disponível no pós-operatório. Esse é o grande diferencial da equipe. Sim. Não é juntar a ovelhinha, é juntar a ovelhinha de qualidade, que apresente resultado, que apresente um serviço diferenciado. Isso eu não vejo. O Daniel também é rodado. Eu sou rodado em hospital. Eu nunca vi isso em hospital nenhum. Isso partiu de vocês ou isso partiu do São Rafael? Né? Esse é o padrão isso partiu de ambos. Novamente, o sonho não veio sozinho, né? Alguém teve esse sonho de ter um hospital, mas foi construído junto. O que a gente pode ofertar para vocês lá? O que vocês podem exigir da gente? O que faz toda a diferença? O que faz toda a diferença para o cliente? E eu, como cliente do Hospital São Rafael, eu vejo que a gente ainda tem muito a melhorar. Não estou falando da anestesia, todos nós, mas também da anestesia. A gente vai evoluindo e aprendendo. É se empenhar na experiência do paciente, sim. Se você quer oferecer um padrão de qualidade alto, né? Lembrar a experiência tem que contar. Você não tem a opção de não sorrir. Você tem que sorrir. O paciente está lá pagando muito bem para isso. E esse paciente ele é 100% voluntário. Ele é 100% voluntário. Ele não está lá porque isso ele está traz um grau de exigência enorme. Então, enorme. O paciente hoje, com acesso à informação que nós temos, que o paciente tem, ele chega no consultório do Felipe, chega no consultório dos cirurgiões, ele quer saber quem que é o anestesista, quem que é a sua equipe, qual que é a capacitação da sua equipe. Você conhece bem a sua equipe, você confia na sua equipe de anestesia, e eu vou conhecer esse anestesista quando? Né? Ele quer te conhecer antes. E então, o que a gente faz? Dele. É direito dele. E antigamente achava-se um absurdo. Exatamente. Por que eu fiz anestesia? Antigamente a resposta era porque eu não quero ter muito contato com o paciente. Eu quero conhecer o paciente então dormindo. Você não faz parte da NESHCare. Não, senhor. Porque a NESHCare oferece esse contato com o paciente. E não tem escolha. Você tem que fazer. Ou então você não faz. E você se apresenta, você vai no quadro do paciente. É um puta valor também. Você se apresenta, você conhece o paciente, você conhece alguma coisa da história do acompanhante, você pega o contato dele, você faz contato durante a cirurgia com o acompanhante. Olha, tá tudo ok aqui, nós estamos na parte do dorso, agora nós viramos de barriga para cima. O paciente fica... O paciente nem sabe que isso está acontecendo, né? O acompanhante fica super... o parente, né? No Antigamente, a experiência do cliente era me dizer assim, você lembrou de alguma coisa na cirurgia? Se hoje eu saio daquele hospital e eu não tenho no final do dia algum cliente me adicionando no Instagram, eu me sinto decepcionado, porque eu faço o meu melhor. Eu vou lá em cima, eu passo perfume, eu faço de tudo. Se eu saio de lá e não me adiciono no Instagram, alguma coisa eu fiz de errado naquele dia. Então eu vou monitorizar. Ele se monta todo para ir no hospital. Gasto R$600 no Dr. Cherry. Que o Felipe proibiu agora. Tô revoltado. Não, você pode levar até 5 unidades. Se vira pra lavar. Então, essa experiência... Vocês recebem um feedback dos pacientes, desse movimento? E eu posto todos. Eu posto todos. Eu Recebemos. acho interessante as pessoas saberem que a gente faz um serviço bacana. Eu acho interessante sair de trás da barraca. Aquilo me incomodava muito, essa questão de anestesia estar atrás da barraca e não receber
nada por isso. Nenhum tipo de reconhecimento. Não, calma aí, gente. Eu tô aqui, ó. Eu preciso ser visto. Isso é uma parte super importante, né? Somos. E você sabe que isso, inclusive, quebra um pouquinho das tensões com o paciente, com toda essa situação. Porque às vezes você pega um paciente que tem um acesso difícil, aí você arruma a veia, fica um roxinho, e aí você pegou a segunda veia e tal, e ela ficou com aquele roxo. Se você tem uma relação boa com o paciente, né? Você conversou com ele antes, conversou com ele, eu falei, poxa, você chegou com tal, seus belos olhos azuis, né, Daniel? Assim, sua veia foi difícil, me desculpa, o paciente encara isso numa tranquilidade, assim, faz parte do processo. A experiência não é só se você dormiu bem ou não. A experiência é, seu pai foi informado na hora certa que você estava operando? Você, como foi? Alguém te perguntou da dor que você sentiu no pós-operatório? Alguém foi lá no dia seguinte perguntar como é que foi a noite? Isso é a experiência do cliente, não é só, você lembra de alguma coisa ou não. Tem uma frase boa, que experiência é tudo aquilo que o concorrente não consegue copiar e o cliente não consegue explicar. Isso. E eles comparam. Porque é quase com intangível, quase com intangível. Porque é isso, é o detalhe, é o sei lá e pegar na mão, é o sei lá e se apresentar, é o sei lá e... Cara, isso sorrir, é solícito, sorrir. Eles comparam o tempo inteiro, porque os pacientes às vezes fizeram vários procedimentos em outros hospitais, com outros cirurgios. E vários procedimentos dentro do próprio hospital. Dessa vez foi completamente diferente, me senti Eu fico muito feliz, porque vira e mexe, eu anestesio o paciente que o Daniel anestesiou, então eles não chegam mais. Antigamente, quem te anestesiou? Ai, foi um velhinho. Ai, foi não sei quem. Não, hoje em dia, eu sinto um prazer tão grande quando eu falo assim, quem me anestesiou foi o Daniel Ielpo. Ainda fala até sobrenome. Olha que legal. E eu acho isso tão interessante, porque o anestesista antes não tinha esse contato com o paciente. O anestesista antes, ele fazia questão de não ser lembrado. De não aparecer. Eu não. Se eu não apareceu, eu tive sucesso. Agora, o nosso sucesso hoje também é medido pela experiência do paciente. Hoje eu tenho pacientes, né, as pacientes do Felipe que operam fora do Brasil, eu tenho convite para poder passear nos Estados Unidos já. Porra, então assim, ele vai todo armado, vai não, você acha? Não, tá vendo? Eu só tive que tirar minha pulseira e tava fazendo barulho aqui, mas geralmente Costuma ser ele ou costuma ser ela? Ok. Que te convida. Quem tá te convidando? Olha, na atual conjuntura, quando passa da idade, você não tem preferência, tem pressa. Então, assim... Eu não vou tão montado quanto ele pro hospital, então não recebi nenhum convite desse até agora, sabe? Muito bom, galera. Tá certo. Estamos chegando ao final aí, né, Gui? Estamos chegando ao final. Agora quero estar a voz de locutor de novo, vai lá. Deixa eu fazer uma última perguntinha para fechar também. Uma última, mas pode fazer. Eu faço a minha e você faz a sua. Vamos matar com duas rápidas aqui. A gente fala um pouquinho da trajetória, da dificuldade, né? Como é que o mercado mudou, o perfil do anestesista, como é que ele ficou mais arredio, né? Ficou mais difícil e tal. Se você pudesse, na experiência que vocês têm, aconselhar... Essa era a minha pergunta. Um anestesista jovem, né? Tá ali no último ano de residência, que vai entrar para o mercado, e você fala, cara, vai nesse caminho, vai nessa linha, segue esse raciocínio, não seja influenciado por esse tipo de opinião. Qual seria o conselho? Acho que o principal é tenha contato, não tenha medo de ter contato com o paciente. Você se mostrar, você mostrar a sua especialidade, você dar nome à especialidade, você personificar a especialidade é um negócio que traz muito resultado, tanto para você pessoalmente quanto para a equipe. Então, procure serviços onde isso é valorizado, onde essa relação com o paciente, com a equipe cirúrgica, com a equipe de enfermagem, com as instituições é valorizada e é personificada. Não se esconda. Não se esconda, né? Eu acho que eu resumiria tudo que o Daniel falou em uma frase. Seja disponível. Sim. E isso em todos os sentidos. Disponível para o paciente, Sim. disponível para o colega, para os clientes, disponível para os clientes médicos e disponível para estudar. Seja disponível. Eu acho que é o que eu falaria. Eu tenho residente hoje em dia, né? Ainda, né? Eu sou formador de residente lá no Ipseng. E é isso que eu falo com eles. Não se escondam. Sejam disponíveis para o colega, para o cirurgião e para o paciente. A concorrência é grande, então quem se esconder hoje vai ser engolido. Ele vai vai ficar num serviço marginal. Se ele quiser crescer... Esse foi o objetivo de vida dele, né? Nada contra. Nada contra, mas se ele quiser melhorar o seu nível e galgar os degraus mais altos, não pode ser com essa postura. É uma coisa completamente diferente do que era a anestesia há 20 anos atrás. Não. O inverso. Eu tenho quanto tempo de anestesia? Não lembro.
Não posso falar. 12 anos de anestesia. 12 anos de anestesia, principalmente no mercado, no serviço que eu fui formado. Completamente diferente. Completamente diferente do próprio serviço que hoje eu estou lá dentro como preceptor, onde eu fui residente. Hoje, nosso foco para o nosso residente é completamente diferente. É tentar mostrar para ele que a sala de cirurgia não é o mundinho dele. Que a vida também existe lá fora. E a vida profissional, não estou falando da vida pessoal, não. Estou falando da vida profissional existe também lá fora. Sim. E hoje, se não for mais importante, é tão importante quanto você ser bom tecnicamente. A atuação fora da sala de cirurgia é importantíssima para ele ter os skills, né, as habilidades necessárias para ele sobreviver nesse mercado. Então, pessoal, é muito importante você, né, focar tirar a bunda atenção da cadeira, conhecer as pessoas fora do bloco. Exatamente. Fora do bloco. Olha, vocês são muito espertos. Vocês podem ser anestesistas. Obrigado, viu? Obrigado, gente, mais. Obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece, foi um prazer. Ó, pessoal, fala aí qual que é a sua... Como que o pessoal pode te encontrar, Dr. Daniel? Qual que é o seu perfil lá no Instagram, que você tem investido tempo lá? Como é que é? @ anestesia.raiz. Que isso, hein? E todo mundo pode acessar também os nossos contatos, @nestcare. @nestcare, com underline. Acho que tem underline. Tem underline anestcare. Underline Nestcare. Que é a nossa equipe. A Nest com temudo, care de cuidado. A Nestcare, exatamente. E você quer falar a sua @ também, Dr. Magno? Para os É seus um fãs? perfil um pouco misto, eu não vou me expor. Defina misto pra gente. Foto de carnaval não é muito bom. Então, pessoal, muito obrigado, né, por ter investido esse tempo aqui conosco. Achei ótimo que o nosso papo. Nem participei tanto, né? Deixei mais vocês conversarem, mas eu achei muito bom. Eu acho que é um tema bacana, acho que é um tema legal. Eu acho que como é que fala? Foi além das minhas expectativas. Surpreendeu. Bom, então, achei bem legal. Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Envie esse podcast para um amigo seu, alguém que pode fazer sentido para ele, né? Um pouco do conhecimento que foi trocado aqui. O objetivo é esse. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.